Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo com vocês a análise da boquilha Barclay Pop Custom, abertura 7 para sax alto. Uma boquilha, como o próprio nome diz, né? Pop. Uma boquilha pop com um som bem brilhante, um som rasgado, um som, uma boquilha que impulsiona o seu som, né? E deixa um som bem aberto. De modo geral, eu já resumi a boquilha, né? Mas é uma boquilha que eu já tenho faz 2 anos, então acho que eu tenho uma certa propriedade para falar desse assunto. Eu acredito que você, né, que eu vou acabar ajudando você, saxofonista, que está nesse vídeo. Bom, aqui é a boquilha Pop Custom, né? Você vê que está escrito aqui, vou pegar aqui, Pop, né? Então ela realmente tem um som voltado pro pop. Mas por que eu decidi fazer essa análise? Bom, primeiro porque se você pesquisar no YouTube, a maioria das análises vão ser ou do pessoal da própria Barclay, né, ou de profissionais. E obviamente não dá para se confiar muito numa propaganda, né, do pessoal da própria empresa por motivos óbvios, né? Eles vão só falar bem. Mas quando você pega um profissional, também é uma coisa meio complicada para você analisar. Porque um profissional, se você, por exemplo, a palheta, né? Se você dá um pedaço de madeira para o cara tocar, ele vai tocar incrivelmente bem. Então, o equipamento não vai moldar tanto o som de um profissional. Então, eu acho que para um amador como eu, talvez a minha experiência possa ajudar mais vocês do que a experiência de um profissional. Então, né, voltando ao que eu já falei no começo, eu tenho ela faz 2 anos, eu vim de uma Yamaha 5C. Então, uma Yamaha, uma boquilha Yamaha, sax alto também, obviamente, né, de abertura 5. E agora estou com essa de abertura 7. E adaptação? Bom, então vocês percebam que a diferença de abertura de boquilha nem foi algo tão expressivo, né? Mas mesmo assim, a adaptação foi um processo um tanto quanto, não complicado, né? Um processo um tanto quanto difícil. Pouco, né? Demorei 3 semanas a 1 mês para me adaptar a essa boquilha. E depois já consegui tirar um som mais bonito, sem tantos apitos. Claro que apito é inerente à vida do saxofonista, né? Então sempre vai acontecer. Mas em 1 mês eu consegui melhorar. A minha sonoridade, consegui entender como é que é o funcionamento dessa boquilha. Vocês percebam que a mudança, né, da abertura de boquilha nem foi algo tão significativo. Então eu imagino que alguém, por exemplo, que usa uma boquilha 3, né, então o cara usa a boquilha que veio com saxofone, uma boquilha 3, uma boquilha 4, e ele quer passar para essa boquilha, eu acredito que ele vai ter grandes dificuldades. Então a minha dica é que vocês peguem uma boquilha intermediária, né, então uma Yamaha 4C, uma Yamaha 5C, né? Ou se não, pega uma boquilha de abertura 6, né? Por que não? Tem algumas da própria Barclay, né? Se eu não estou errado, que tem abertura 6. Então é uma ótima pedida nesse sentido para você que não quer dar um pulo tão grande. Bom, o que eu posso falar dela? Cara, é um som muito brilhante, é um som que realmente projeta, né? É uma boquilha que projeta o seu som. Essa foi a primeira coisa que eu percebi. Lembro que quando ela chegou pra mim, eu fui tocar ela a primeira vez. Quando eu toquei a primeira vez, eu falei assim, caramba, abriu. A sensação é essa. A primeira vez que você tocar nela, você vai sentir que o som abriu. Então, ela realmente abre o seu som, ela dá um brilho maior e dá uma projeção. Então, projeção sonora é a palavra que maior define essa boquilha. É muita projeção sonora. Então, o som ele vai além mesmo. Mas isso é bom? Nem sempre. Nem sempre isso é bom. Isso não é necessariamente bom. Mas isso também não necessariamente é ruim. Aí vai depender do quê? Do porquê que você quer ter essa boquilha. Então eu acho que para você que quer comprar essa boquilha, você tem que entender, definir bem para que ela, né? Onde que você vai tocar, quais vão ser os meios que você vai estar utilizando ela. Acho que isso é algo muito interessante de você pensar antes de comprar, não só essa boquilha, mas comprar as boquilhas em geral, né? Então, por exemplo, eu toco numa igreja, uma igreja em que as músicas são no estilo, um estilo meio pop. Então o som do sax tem que ser brilhante, entendeu? Então, comprar ela pra mim fez uma diferença estrondosa. E outra, eu toco num lugar que ele é muito grande. A igreja é grande. Então, dá um eco legal nas paredes. O eco legal intensifica mais ainda o brilho que a própria boquilha dá.
Então o som ficou maravilhoso. O som combinou muito, o som casou. Então, quando eu tô tocando, por exemplo, tem uma bateria subindo e eu tô fazendo um solo, fica perfeito. Por quê? Porque é um brilho top que acompanha a pegada da bateria subindo. Então funciona. Agora, né? Essa é uma situação na qual essa boquilha se dá muito bem. Agora, nem em todas as situações essa boquilha vai ser ótima. Por quê? Porque eu já cheguei a ficar oitavando tudo para baixo, isto é, né? Tocando tudo no grave para evitar os agudos dessa boquilha, dependendo da situação. Então, em lugares fechados, né? Quando eu tenho que pegar o saxofone, tocar para 2, 3 pessoas, sem ser na igreja, lugares fechados, né? Eu prefiro ficar na região grave, porque eu sei que se eu for explorar os agudos, vai sair algo brilhante até demais. Então eu sei que se eu for explorar os agudos nessa boquilha num lugar fechado, com poucas pessoas, o pessoal vai sair de lá surdo. Você entendeu? Então vai ser uma paulada tão grande de som que vai incomodar. Então, o ideal para mim nesses momentos foi tocar na região grave do saxofone. Então eu acabei tocando na região grave do saxofone, evitando os agudos justamente porque essa boquilha me proporcionaria uma projeção tão grande de som que não casaria com a situação, que não ficaria legal com a situação. Então perceba que depende muito da sua situação. Mas e no geral, se eu gostei depois desses 2 anos, eu gostei muito. Então, para mim, né, que toco em igreja, um lugar alto, né, no meio ali do louvor, certo? Tocando um solo, tocando outro solo, com a bateria subindo junto, funcionou demais, porque fica um som amplo, você entendeu? Fica um som aberto, um som maravilhoso. Então, nesse sentido, para mim, valeu muito. Agora, se eu tenho que tocar mesmo em casa, às vezes o som de eu tocando em casa me enche o saco. Porque às vezes o som, né, é tão, realmente, com tanto brilho, que eu me ouvindo num lugar fechado, depois de 1 hora, tal, começa a ficar muita coisa, começa a ficar muito brilho, né? Então o ideal realmente é que você defina as suas prioridades, as suas situações de uso da boquilha, né, antes de você comprar. Mas a minha opinião é assim, eu gostei da boquilha, eu acho sim que vale a pena, tá? Eu acho que foi uma ótima compra, nesses 2 anos me trouxe muitas felicidades em termos de sonoridade. Então, aqui uma última olhada nela, Pop Custom 7.0, né, de sax alto, essa foi a minha opinião. Valeu!